Para você que ama ler, que tal inscrever-se no canal do Clube do Livro da Associação Tocando em Frente? Aqui você terá acesso gratuito a vários títulos. Inscreva-se, curta e compartilhe. Seja muito bem-vindo! A Moreninha, capítulo 13, Os 4 em conferência. Ninguém se arreceie pela nossa travessa. O grito de dor foi, na verdade, seu, mas se alguém corre perigo, não é certamente ela. O caso é simples. Morava com a senhora Dona Ana, uma pobre mulher, por nome Paula, muito estimada de todos, porque o era da despotazinha daquela ilha, de Dona Carolina, a quem tinha servido de ama. Os desvelos e incômodos que tivera na criação da menina lhe eram sobejamente pagos pela gratidão e ternura da moça. Ora, todos se tinham ido para o jardim logo depois do jantar, mas o nosso amigo Kleber achava justo e prudente deixar-se ficar fazendo horas à meia dúzia de lindas garrafas, das quais se achava ternamente enamorado. Contudo, ele pensava que seria mais feliz se deparasse com um companheiro que o ajudasse a requestar aquelas belezas. Era um amante sem zelos. Por infelicidade de Paula, o alemão a lobrigou ao entrar num quarto. Chamou-a, obrigou-a a sentar-se junto de si, mostrou por ela o mais vivo interesse e depois convidou-a a beber à saúde de seu pai, sua mãe e sua família. Não havia remédio se não corresponder a brindes tão obrigativos. Depois não houve ninguém no mundo a quem Kleber não julgasse dever com sua meia-língua dirigir uma saúde e, como já se estivesse um pouco impertinente, forçava a Paula a virar copos cheios. Passado algum tempo, e muito naturalmente, Paula se foi tornando alegrezinha e, por sua vez, desafiava Kleber a fazer novos brindes. Em resultado, as 6 garrafas foram-se. Paula deixou-se ficar sentada, risonha e imóvel, junto à mesa, enquanto o alemão, rabicundo e reluzente, se dirigiu para a sala. Quando daí a pouco a ama de Dona Carolina quis levantar-se, pareceu-lhe que estava uma nuvem diante de seus olhos, que os copos dançavam, que havia 2 mesas, 2 salas e tudo em dobro. Ergueu-se e sentiu que as paredes andavam-lhe à roda, que o assoalho abaixava e levantava-se debaixo dos pés. Depois, não pôde dar mais que 2 passos, cambaleou e, acreditando sentar-se numa cadeira, caiu com estrondo contra uma porta. Logo confusão e movimento. Ninguém ousou pensar que Paula, sempre sóbria e inimiga de espíritos, se tivesse deixado embriagar e, por isso, correram alguns escravos para o jardim, gritando que Paula acabava de ter um ataque. A primeira pessoa que entrou em casa foi Dona Carolina, que, vendo a infeliz mulher estirada no assoalho, caiu sobre ela, exclamando com força: "Oh, minha mãe!" Foi este o seu grito de dor. Momentos depois, Paulo se achava deitada numa boa cama e rodeada por toda a família. Porém, havia algazarra tal que mal se entendia uma palavra. "Isto foi o jantar que lhe deu na fraqueza", gritou uma avilhantada matrona que se supunha com muito jeito para a medicina. "É fraqueza complicada com o tempo frio, não vale nada. Venha um copo de vinho." E dizendo isto, foi despejando meia garrafa de vinho na boca da pobre Paula, que, por mais que lépida e risonha o fosse, engolindo a largos tragos, não pôde livrar-se de que a interessante esculápia lhe entornasse boa porção pelos vestidos. "São maleitas!" exclamava a Dona Violante com toda a força de seus pulmões. "São maleitas! Quem lhe olha para o nariz diz logo que são maleitas. Eu já vi curar-se uma mulher que teve o mesmo mal
com calda de cobra moída, torrada e depois desfeita num copo d'água, tirada do pote velho com um coco novo e com a mão esquerda, pelo lado da parede. É fazer isso já. São lombrigas, gritava uma terceira. É ataque de estupor, bradava a quarta senhora. É espírito maligno, acudiu outra, que foi mais ouvida que as primeiras. É espírito maligno que lhe entrou no corpo. Venha quanto antes um padre com água benta e seu breviário. Ora, para que estão com tal azáfama? Disse uma senhora que acabava de entrar no quarto. Não se vê logo que isto não passa de uma mona que a boa da Paula tomou? Olhem, até tem o vestido cheio de vinho. Mona não, senhora, acudiu Dona Carolina. A minha Paula nunca teve tão feio costume, e se está molhada com vinho, a culpa é desta senhora, que há pouco lhe despejou meia garrafa por cima. Oh, é bem cruel que, mesmo vendo-se a minha dor, digam semelhantes coisas. No meio de toda esta balbúrdia, era de ver-se o zelo e a solicitude da menina travessa. Observava-se aquela moreninha de 15 anos, que parecera somente capaz de brincar e ser estouvada, correndo de uma para outra parte, prevenindo tudo e aparecendo sempre onde se precisava prestar um serviço ou acudir a um reclamo. Só cuidava de si quando devia enxugar as lágrimas. Junto do leito apareceram os 4 estudantes. Curto foi o exame. O rosto e o bafo da doente bastaram para denunciar-lhes com evidência a natureza da moléstia. Isto não vale a pena, disse Felipe em tom baixo a seus colegas. É uma mona de primeira ordem. Está claro, vamos sossegar estas senhoras. Não, tornou Felipe, sempre em voz baixa. Aturdidas pelo caso repentino e preocupadas pela sobriedade dessa mulher, nenhuma delas quer ver o que está diante de seus olhos, nem sentir o cheiro que lhes está entrando pelo nariz. Minha irmã ficaria inconsolável, brigaria conosco e não nos acreditaria se lhe disséssemos que sua ama se embebedou e, portanto, podemos aproveitar as circunstâncias, zombar de todas elas e divertir-nos fazendo uma conferência. Ô diabo! Isso é do catecismo dos charlatães. Ora, não sejas tolo. Não pareces estudante. Devemos lançar mão de tudo o que nos possa dar prazer e não ofenda os outros. Mas que iremos dizer nesta conferência, senão que ela está espirituosamente demais? Perguntou Augusto. Diremos tudo o que nos vier à cabeça, ficando entendido que as honras pertencerão ao que maior número de asneiras produzir. O caso é que não nos entendam, ainda que também nós não entendamos. Há de ser bonito, tornou Augusto, à vista de tanta gente que por força conhecerá esta pataquada. Qual conhecer? Aqui ninguém nos entende, tornou Felipe, que voltando-se para os circunstantes, disse com voz teatralmente solene. Meus senhores, rogamos breves momentos de atenção. Queremos conferenciar. Movimento de curiosidade. Seguiu-se novo exame da enferma, no qual os 4 estudantes fingiram observar o pulso, a língua, o rosto e os olhos da enferma, auscultaram e percutiram-lhe o peito e fizeram todas as outras pesquisas do costume. Depois eles se colocaram em um dos ângulos do quarto. Felipe teve a palavra. Profundo silêncio. Acabastes, senhores, de fazer-me observar uma enfermidade que não nos deixa de pedir sérias atenções e sobre a qual eu vou respeitosamente submeter o meu juízo. Poucas palavras bastam. A moléstia de que nos vamos ocupar não é nova para nós. Creio mesmo, senhores, que qualquer de vós já a tem padecido muitas vezes. Está enganado.
não respondo aos apartes. Eu diagnostico uma braquites. Concebe-se perfeitamente que as etesias desenvolvidas pela decomposição dos éteres espamódicos e engendrados no alambique intestinal, uma vez que a compressão do diafragma lhes cause vibrações simpáticas que os façam caminhar pelo canal colédoco até o periósteo dos pulmões. Citofor. Daí, passando à garganta, perturbam a quimificação da hematose, que por isso se tornando uma linfa hemostática, vai de um jacto causar um tricocéfalo no esfenoide, podendo mesmo produzir uma protorragia nas glândulas de Meyer, até que, penetrando pelas câmaras ópticas no esfíncter do cerebelo, cause um retrocesso prostático, como pensam os modernos autores, e promovam uma rebelião entre os indivíduos cerebrais. Por consequência, isto é nervoso. Muito bem concluído. O tratamento que propõe é concludente. Algumas gotas de éter sulfúrico numa taça do líquido Fontanha açucarado. O cozimento dos frutos do Coffea arábica torrados, ou mesmo do Thea sinensis. E quando isto não baste, o que julgo impossível, as nossas lancetas estão bem afiadas e 2 libras de sangue de menos não farão falta à doente, disse. Como ele fala bem, murmurou uma das moças. Fabrício tomou a palavra. Sangue, sempre sangue, eis a medicina romântica do insignificante Brosset. Mas eu detesto tanto a medicina sanguinária como a estercorária, herbária, sodorária e todas as que acabam em ária. Desde Hipócrates, que foi o maior charlatão do seu tempo, até os nossos dias, tem triunfado a ignorância, mas enfim, brilhou o sol da sabedoria. Hahnemann. Ah, quebrai vossas lancetas, senhores, para curar o mundo inteiro, basta-vos uma botica homeopática com o Amazonas ao pé. Queimai todos os vossos livros, porque a verdade está só, exclusivamente, no Alcorão de nosso Mafoma, no organon do grande homem. Ah, se depois do divino sistema morre por acaso alguém, é por se não ter ainda descoberto o meio de dividir em 1 milhão de partes cada simples átomo da matéria. Senhores, eu concordo com o diagnóstico de meu colega, mas devo combater o tratamento por ele oferecido. Uma taça de líquido Fontanha açucarado e acidulado com algumas gotas de éter sulfúrico é, em minha opinião, capaz de envenenar a todos os habitantes da China. O mesmo direi do cozimento do Coffea arábica. Mas por que não têm morrido envenenados os que por vezes o têm já tomado? Eis aí a consideração que os leva ao erro. Senhor meu colega, é porque a ação maléfica desses medicamentos não se fez sentir logo. Às vezes, só aparece depois de 100, 200 e mais anos. Eis a grande verdade. Mas eu tenho observações de moléstias de natureza da que nos ocupa e que vão mostrar a superioridade do meu sistema. Ouçam-me, uma mulher padecia este mesmo mal, já tinha sofrido 30 sangrias, haviam-lhe mandado aplicar mais de 300 bichas, purgantes sem conta, vomitórios às dúzias e tisanas aos milheiros. Quis o seu bom gênio que ela recorresse a um homeopata, que, com 3 doses, das quais cada uma continha apenas a trimilionésima parte de 1/4 de um grão de Nihilitas nihilitatis, a pôs completamente restabelecida, e quem quiser poder ir vê-la na rua, é certo que não me lembro agora onde, mas posso afirmar que ela mora em uma casa e que hoje está nédia, gorda, com boas cores e até remoçou e ficou bonita. Outro fato. Basta, basta!
Pois bem, basta! E propondo a aplicação da Nihilitas Nihilitatis na dose da trimilionésima parte de 1/4 de grão, dou por terminado meu discurso. O senhor Leopoldo tem a palavra. Senhores, eu devo confessar que restam-me muitas dúvidas a respeito do diagnóstico e, portanto, julgo útil recorrermos ao magnetismo animal para vermos se a enferma, levada ao sonambulismo, nos aclara sua enfermidade. Além disto, eu tenho fé de que não há moléstia alguma que possa resistir à maravilhosa aplicação dos passes que tanto abismaram Paracelso e Kisker. Ainda mais, se o diagnóstico do colega que falou em primeiro lugar é exato, dobrada razão acho para sustentar o meu parecer porque, enfim, se similia similibus curantur, necessariamente o magnetismo tende a curar a braquites. Voto, pois, para que comecemos já a aplicar-lhe os passes. Seguiu-se o discurso de Augusto que, por longo demais, parece prudente omitir. Em resumo, basta dizer que ele combateu as raras teorias de Filipe, mas concordou com o tratamento por ele proposto e falou com arte tal que Dona Carolina o escolheu para assistente de sua ama. Augusto determinou as aplicações convenientes ao caso, mas não tendo entrado no número delas a essencial lembrança de um escalda-pés, caiu a tropa das mesinheiras sobre o desgraçado estudante, que se viu quase doido com a balbúrdia de novo alevantada no quarto. Menos ruídos, minha senhora, dizia o rapaz. Isto pode ser fatal à doente. Ora, eu nunca vi negar-se um escalda-pés. Ainda em cima de não lhe mandar aplicar uma ajuda, esquece-se também do escalda-pés. Se não lhe derem um escalda-pés, eu não respondo pelo resultado. Olhem como a doente está risonha, só por ouvir falar em escalda-pés. Aquilo é pressentimento. Senhor doutor, um escalda-pés. Pois bem, minhas senhoras, disse Augusto para se ver livre delas, deem-lhe o preconizado escalda-pés. E fugindo logo do quarto, foi pensando consigo mesmo que as coisas que mais contrariam o médico são, primeiro, a saúde alheia, segundo, um mau enfermeiro e, por último, enfim, as senhoras mesinheiras. A Moreninha, informações e vocabulário referentes aos capítulos 12 a 17. Capítulo 13. Ninguém se arreceie pela nossa travessa. Ninguém tema pela nossa travessa. Era uma despotazinha. Era um modo carinhoso de dizer que Dona Carolina era um pouco tirana, era uma tiraninha, para destacar a personalidade forte e às vezes autoritária ou caprichosa da menina. Eram sobejamente pagos, eram abundantemente ou exageradamente pagos. O alemão a lobrigou ao entrar num quarto. O alemão a avistou por acaso ao entrar no quarto. O alemão rubicundo e reluzente. O alemão, cujas faces estavam muito coradas, muito avermelhadas e reluzentes. Uma avelhantada matrona, uma senhora casada, muito respeitada, madura, ou que inspirava respeito, que tinha uma boa posição social. Neste caso aqui, pode ser até um pouco irônica a expressão. Por mais que lépida e risonha, por mais alegre, jovial, graciosa. São maleitas. Tem a ver com um estado febril. No caso, até uma referência à malária, que é uma doença infecciosa, transmitida pela fêmea do mosquito prego, que causa calafrios e febres. É ataque de estupor.
Estupor é um estado de inconsciência profunda, é um entorpecimento, diminuição das faculdades intelectuais. Para que estão com tal azáfama? Para que estão com tanta pressa? Capaz de brincar e ser estouvada. Capaz de brincar e ser precipitada, leviana, imprudente. A seguir, nós vamos ver nesse capítulo 13 que o Joaquim Manuel de Macedo, ele vai utilizar vários termos técnicos ou que pareçam termos técnicos relacionados a diagnósticos, que ele, em alguns casos, inventou ou misturou com coisas fictícias para ironizar a medicina da época. Ele tinha formação como médico, então ele dominava a área e muitas vezes ele via coisas que não eram compatíveis com a medicina. Então ele vai misturando termos que são reais com fictícios, ele cria outros. Então vamos ver alguns aqui. Eu diagnostico uma baquites. Num contexto médico, não existe a palavra baquites. Pode ser que ele esteja, no caso, se referindo à doença de Behçet, que é uma doença, é uma vasculite sistêmica rara, de causa desconhecida, que envolve a inflamação dos vasos sanguíneos de qualquer calibre. Perfeitamente que as etésias desenvolvidas pela decomposição dos éteros espamódicos, aqui veremos que os termos já não são somente médicos e é uma mistura de palavras. Etésias são ventos sazonais. Éter é um composto orgânico. E espamódico é que causa contrações musculares. Então, é um jargão para mostrar realmente que a pessoa não entende de nada do que está acontecendo com a dona Paula. Em canal calédoco, até o periósteo dos pulmões é a mesma coisa. Joaquim Manuel de Macedo, ele vai sempre usar esse efeito cômico, né? Então, o que significa canal calédoco? É o duto que leva a bile ao fígado. Periósteo é a membrana que reveste os ossos e não existe nos pulmões. Então, o pulmão, ele é mole e ele não tem esse periósteo. Outro exemplo de jargão cômico. Perturbam a quimificação da hematose. Hematose é o processo biológico pelo qual o sangue troca gases nos pulmões. Ele libera gás carbônico e capta oxigênio. E esta expressão ela foi criada para dar um ar científico ao processo químico da respiração do sangue, ou um exagero na linguagem sobre o funcionamento químico da hematose. Linfa hemostática é outro exemplo. Aqui são termos reais da biologia, mas usados de forma exagerada para conferir comicidade. Linfa é o líquido que circula pelos vasos linfáticos. Hemostático é o processo do corpo que interrompe hemorragias. Linfa que atua na hemostasia não faz sentido, porque a linfa não é responsável por estancar sangramentos. Outra expressão é tricocéfalo no esfenoide. Tricocéfalo é uma parasita intestinal chamada de verme do chicote. Esfenoide tem forma de... E esfenoide é o osso situado na base do crânio, atrás do osso etmoide e do osso frontal, na frente do osso occipital. E aí vamos ver que o verme intestinal nada tem a ver com o cérebro nesse caso. Outra expressão que nós temos é uma protorragia nas glândulas de Meyer. A expressão protorragia nas glândulas de Meyer não corresponde a um termo médico real. Existe sim uma síndrome
de Meyer, Rokitansky, Custer, Hauser, MRKH, que é uma condição congênita rara que afeta o sistema reprodutor feminino, mas não uma glândula específica chamada glândula de Meyer. Outra expressão é no esfíncter do cerebelo. Esfíncter é o anel muscular que abre e fecha passagens no ânus, no piloro, na pupila, esôfago, entre o estômago e esôfago. Cerebelo é a parte do cérebro responsável pela coordenação motora e o cerebelo não possui esfíncter. Líquido fontâneo. Esse termo usado em A Moreninha refere-se a um contexto de época. Era uma bebida açucarada e acidulada, provavelmente uma limonada ou refresco, usada como um suposto remédio ou tônico pelos personagens. Ele não se trata de um termo real. Na verdade, a palavra fontanela, com L e E, é um termo anatômico correto para moleira, que é aquela parte mais molinha da cabeça do bebê. Saindo um pouco dos termos médicos, temos aqui frutos do café arábica torrados. Grãos do café arábica torrados. Thea sinensis é o nome científico da planta do chá, mais conhecida pelo seu nome atual e correto, Camellia sinensis. É desta planta que são produzidos todos os chás verdadeiros, verde, branco, preto, oolong e amarelo, dependendo do processo das folhas. Nossas lancetas bem afiadas. Lancetas são pequenas lâminas ou instrumentos cortantes usados por médicos no século XIX para realizar sangrias, pequenos cortes ou punções. Insignificante Brossès. François Brossès, 1772 a 1838, ele foi um influente médico francês conhecido por sua doutrina médica que via a maioria das doenças como resultado de inflamações gastrointestinais. Essa visão o levou a prescrever tratamentos agressivos como sangrias repetidas e dietas debilitantes para a maioria das doenças. E voltamos às expressões como estercorária, herbária, sudorária e todas as que acabam em área. Neste caso, o autor usa a enumeração das palavras para fazer humor e criticar o costume de criar nomes científicos complicados ou eruditos para coisas simples. Esses termos se referem a práticas médicas específicas da época. Estercorária está relacionada ao uso de esterco ou excrementos de animais como remédios, uma prática comum em certas tradições médicas antigas. Herbária refere-se ao uso de ervas medicinais, fitoterapia. E sudorária relaciona a métodos para induzir o suor, diaforese, como forma de tratamento. Hipócrates foi um médico grego considerado o pai da medicina que revolucionou a área ao separá-la da superstição e das explicações religiosas. Introduziu uma abordagem baseada na observação clínica, raciocínio lógico e na crença de que as doenças têm causas naturais e não sobrenaturais. Hahnemann, Christian Friedrich Samuel Hahnemann foi um médico alemão fundador da homeopatia. Desiludido com os tratamentos médicos da sua época, desenvolveu um novo sistema terapêutico baseado nos princípios semelhante, cura semelhante, e no uso de substâncias diluídas, o que levou a criar a homeopatia. Ele nasceu em 1755 em Melbourne, Saxônia, e faleceu em 2 de julho de 1843. Uma botica homeopática. Botica é um estabelecimento especializado na produção e venda de medicamentos homeopáticos. No Alcorão de Nosso Mafoma,
no Organon do Grande Homem. Alcorão é o livro sagrado do islamismo. O nosso Mafoma se refere a Maomé, só que neste sentido está sendo usado de uma maneira um pouco depreciativa, como se usava na Idade Média. Mas isso não quer dizer que Joaquim Manuel de Macedo está falando do islamismo real. Ele está empregando a palavra como uma metáfora depreciativa para ironizar um profeta ou uma doutrina brasileira que ele considera absurda, falsa ou ridícula. As escrituras de algum líder local, presunçoso, alguém que se comporta como se tivesse uma revelação infalível, mas que na visão do autor é apenas um objeto de sátira. Organon é um conjunto das obras lógicas de Aristóteles, mas também tem um contexto irônico aqui. Quando ele diz Organon do Grande Homem, seria um sistema filosófico, a lógica, a doutrina de alguém que se julga muito sábio. É uma crítica de que certas ideias, regras ou textos produzidos por alguém, real ou não, que são tratados como se fossem um livro sagrado e não o são. Acidulado com algumas gotas de éter sulfúrico. Acidificado. Aplicar mais de 300 bichas. Aplicar mais de 300 sanguessugas. É um exagero, né? Tisanas aos milheiros. Infusões de plantas, flores, folhas ou raízes que se faziam no século XIX para tratar doenças leves, melhorar a digestão ou acalmar o paciente. E funcionava muito como medicina natural. Nihilitatis. Expressão que significa a nulidade da nulidade ou o nada do nada. Ou seja, hoje está nédia, hoje está sem graça, amuada. Abismaram Paracelso e Kisker. Paracelso, 1493 a 1541, é o pseudônimo de Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Foi um médico, alquimista e filósofo suíço-alemão do Renascimento. É considerado um dos fundadores da medicina moderna, sobretudo por desafiar a tradição galênica e defender que a observação direta, a experiência e o uso de substâncias químicas eram essenciais para a prática médica. Introduziu a ideia de que a dose faz o veneno, princípio central da toxicologia. Também escreveu extensivamente sobre alquimia, astrologia e espiritualidade, influenciando a medicina, a química e o esoterismo europeu. Kisker não é um personagem central e com papel de destaque em A Moreninha. Ele é, na verdade, um dos colegas estudantes de medicina dos personagens principais, como Augusto e Felipe. O nome dele apareceu junto com o nome de Paracelso, mas para dar um clima, para compor o clima de ambiente universitário, mais científico. Similia similibus curantur, significa semelhante cura semelhante, que é o princípio básico da homeopatia. Tropa das mesinheiras, grupo de pessoas que aplicam remédios caseiros ou tratamentos simples.